nosso quadro de saúde de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Jorge Gonçalves, odontólogo, e nós vamos falar sobre reabilitação oral e implante dentário. Tudo bom, Dr. Jorge? Seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Tudo bem, Alder? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do Fique por Dentro. Nós vamos tentar esclarecer algumas dúvidas pertinentes à reabilitação oral e o implante dentário. Legal. E o que é implante dentário, doutor? Bom, o implante dentário é uma raiz artificial, né, de titânio, onde vai ser instalada no paciente para substituir a perda de um dente. O paciente perder um dente, vai ser instalado essa raiz de titânio, que é um parafuso, e sobre essa raiz de titânio vai ser instalado um componente sobre a qual vai ser instalada uma coroa de porcelana para substituir o dente perdido. Então, doutor Jorge, hoje se alguém, de repente, acontece um acidente, quebrei um dente, perdi meu dente, o que eu vou fazer agora? Boa pergunta. Primeira coisa, a gente vai avaliar esse paciente, radiografar esse paciente, chegar a um laudo, a um diagnóstico e ver a possibilidade dessa raiz ser aproveitada ou não. Se essa raiz tiver condições de ser aproveitada, é confeccionado uma nova coroa de porcelana em cima dessa própria raiz desse paciente. Caso haja impossibilidade de ser aproveitada essa raiz, você pode fazer um planejamento de um implante com a extração imediata dessa raiz e a instalação imediata desse implante e a instalação imediata de um dente no lugar daquele dente perdido. Doutor Jorge, e quando há casos em que não é só uma raiz, ou seja, o senhor quer dizer isso que só um dente, né? Existe dentes alternados, casos assim, ou próximos, como é que funciona? Dá para fazer também? Dentro da reabilitação, nós temos várias maneiras de reabilitar esse paciente, onde pode ser uma prótese removível, onde o paciente usa uma prótese que ele tem condições de remover para fazer a higiene, ou uma prótese fixa, aproveitando os pilares, os dentes já existentes, ou mesmo através do implante, porque o implante é uma maneira de reabilitar, não é a única maneira de reabilitar. O implante hoje é uma rotina no consultório, é bastante utilizada, mas não é a única maneira. Você pode reabilitar esse paciente que não tem dente através de uma prótese removível, de uma prótese fixa e também do implante. Naturalmente, com o implante, ele devolve a função mastigatória com mais propriedade do que uma prótese removível. E a prótese fixa também devolve a função mastigatória. Porém, o implante ele devolve essa função mastigatória com um percentual maior. Doutor Jorge, o implante, ele é doloroso para o paciente que vai fazer? Como é que isso funciona? Com certeza, isso é uma dúvida do nosso telespectador. Verdade. O implante é um procedimento seguro, tá? Não dói, o paciente fica numa condição favorável, sem dor, confortável. Os medicamentos prévios, pré-operatórios, que a gente utiliza, já deixa o paciente em uma condição mais calma, o paciente entra consciente do que ele vai fazer, ele já sabe o que vai ser feito, então o procedimento não é doloroso, a anestesia é local, o paciente não sente absolutamente nada, é um procedimento seguro e sem dor. Doutor Jorge, e quando é necessário um enxerto ósseo? O enxerto ósseo é necessário quando o paciente, depois de ser feita uma análise nesse paciente, a gente vai constatar a deficiência óssea. Então, nós vamos fazer um complemento ósseo, que pode ser um osso de banco de ossos ou o osso do próprio paciente de uma área doadora intraoral. Qualquer pessoa pode fazer um implante dentário de qualquer idade? Existe alguma restrição? Como é que isso funciona? Bom, hoje em dia não há nenhuma contraindicação de idade ou condição clínica. Exceto os pacientes que estejam em uma condição imunológica bastante deficiente, isso vai ser constatado no exame laboratorial, um exame complementar. Esse paciente deve ser passado por uma análise mais elaborada e a gente vai fazer ou não, dependendo desse resultado clínico. Mas todo paciente, toda pessoa é candidata a fazer implante, desde que tenha uma saúde, no estado geral, bom e tenha disponibilidade óssea para fazer esse implante. Doutor Jorge, eu sei que nós estamos falando sobre implante dentário, mas existe uma dúvida que toda vez o telespectador pergunta da FINC. FINC, quando você for falar com um odontólogo, faz essa pergunta para mim. Eu acho que você já até está sabendo o que eu vou te perguntar, né? Antibiótico é um problema para a criança? A criança está com cárie, antibiótico causa cárie. Isso é verdade, isso é mito? Como é que é isso? Na verdade, o antibiótico ele não causa cárie.
existe um medicamento chamado tetraciclina, onde a sua ingestão pode prejudicar a formação dentária. Em que período? Desde a gestação até os 8 anos de idade, a criança deve evitar esse medicamento, tetraciclina. Porém, esse medicamento não causa cárie. A cárie é por um outro processo, não pelo antibiótico. A tetraciclina, ela causa uma má formação do esmalte dentário, mas não é cárie. Então, o antibiótico não causa cárie. O que acontece mesmo é que a mãe tem que cuidar, tem que ensinar a criança como escovar os dentes desde criança. A pessoa já tem que ter esse hábito de escovar os dentes após as refeições, não só quando acorda, todos esses cuidados mesmo preventivos, né? Higiênicos. É verdade que a criança, ela, mesmo sem dente, o recém-nascido, a mãe pode pegar o coeiro, umedecer com uma água limpa e fazer a higiene desse bebê para evitar o sapinho, que o sapinho nada mais é do que a falta de higiene desse bebê. Muito legal. Agora vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre coroa de porcelana. O que é isso, doutor? Coroa de porcelana, na verdade, entra no contexto da reabilitação oral também. É uma prótese que vai substituir um dente perdido. Uma coroa de porcelana pode ser um elemento, pode ser 2 elementos, 3 elementos. E essa coroa de porcelana pode ser sobre um dente que já existe, uma raiz desse paciente, ou sobre um implante que vai ser instalado nesse paciente. A coroa de porcelana, ela vai reabilitar a ausência de dente nesse paciente. Gente, vocês estão gostando do assunto? Então, não sai daí não. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já com o Dr. Jorge Gonçalves, muito mais sobre implante dentário para você.